O vídeo de hoje interessa aos militares, ainda que não estejam atravessando nesse momento qualquer entrave relacionada à justiça e disciplina, porque eu lhes asseguro que o conhecimento que vamos compartilhar hoje, além de não ocupar espaço, pode lhe ser muito útil quando menos se esperar. O vídeo de hoje interessa também aos advogados que atuam nesse ramo, que atuam com o direito militar e aqueles que têm interesse em enveredar por esse caminho. Eu sou Shirley, advogada, e atendendo a alguns pedidos de alguns inscritos do nosso canal, vamos iniciar uma conversa sobre a DGPM 315, que é um regulamento da Marinha onde se tem compilados regramentos relacionados à justiça e disciplina aplicáveis, portanto, aos militares da Marinha, mas que guardam muita semelhança aos regulamentos da Aeronáutica e do Exército que possuem essa mesma finalidade. O conhecimento dos regulamentos castrenses por parte do militar é de suma importância, uma vez que o militar está inserido num ambiente extremamente rígido e regrado, onde a violação a alguma norma, alguma regra, pode ensejar substancial prejuízo à sua carreira e também à sua vida. Por isso, conhecer os regulamentos permite que esse militar lide melhor com as situações rotineiras e cotidianas, que entenda quais são os seus deveres e suas obrigações e também que compreenda e saiba sustentar seus pedidos quando se reconhece em situações de violação desses seus direitos. Apenas através do conhecimento das regras e normas às quais estamos sujeitos é que nós podemos nos comportar da maneira esperada e também fazer valer os nossos direitos em cada uma das situações que nos forem apresentadas. Por sua vez, o advogado, ao atuar com o direito castrense, ele precisa conhecer o regulamento daquela respectiva força onde ele for prestar assistência para um militar. Ele tem que adentrar numa unidade militar conhecendo os pormenores das regras, normas, dos regulamentos que regem aquele procedimento administrativo que ele vai acompanhar. Não basta conhecer a legislação geral e nem mesmo a legislação especial. A diferença está no conhecimento do respectivo regulamento que rege o procedimento em que o militar deva prestar assessoria. O advogado, ao atuar na esfera administrativa militar, ele tem o nobre papel, a nobre função de fazer valer os direitos de seu cliente militar, resguardar a lisura dos procedimentos, exigir que sejam observadas normas, regulamentos e legislações, de modo que o procedimento no qual ele presta assistência transcorra dentro da regularidade, dentro da normalidade, dentro da legalidade, que infelizmente, até por ignorância e desconhecimento, costuma não ser cumprido. Então, se você é militar, estudante de direito, advogado, operador do direito, te convido a vir comigo para essa análise da DGPM 315. Primeiramente, cumpre esclarecer que a sigla DGPM significa Diretoria Geral do Pessoal da Marinha. Nesse regulamento estão reunidas as normas aptas a reger no âmbito da Marinha processos e procedimentos como Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, IPM, sindicância, apuração de contravenção disciplinar, prisão em flagrante, deserção, processos criminais, entre outros. Trata-se, portanto, de regulamento bastante complexo, com muitas minúcias, aptas a reger todos esses procedimentos que mencionamos, a fim de resguardar a hierarquia, a disciplina, mas também de garantir o direito de defesa. É importante que se compreenda que um regulamento, além de suas disposições, está sujeito à observação também da Constituição Federal e da legislação pátria. O regulamento ele não é um normativo isolado, ele deve sempre ser interpretado em conjunto com a Constituição Federal, que assegura em seu artigo 5º, inciso 55, o direito ao contraditório e à ampla defesa, também em sede de processos e procedimentos administrativos. Assim, seja em sede de apuração de contravenção disciplinar, de pare, de sindicância, IPM, de negativa de inclusão em quadro de acesso, de negativa de seleção e matrícula para curso de carreira, o militar
tem direito a acessar todas as acusações, todos os fatos demeritórios que lhe estão sendo imputados, para que a partir desse conhecimento possa se posicionar, e esse acesso a esse material, esse acesso às provas coletadas em seu desfavor, deve lhe ser franqueado antes que esse militar preste qualquer esclarecimento e qualquer declaração. Então aqui vão 7 pontos importantes que o militar tem que ter em mente toda vez que estiver diante de uma investigação, de uma averiguação, seja da mais simples à mais complexa. Esse militar tem direito de acessar os autos, extrair cópia dos autos, produzir provas, constituir advogado, acompanhar depoimentos e apresentar questionamentos a eventuais testemunhas, ofendidos. Tem direito também a apresentar a sua defesa por escrito e, se não concordar com o resultado do procedimento, tem direito a recorrer. Quais seriam os direitos do advogado na assistência de seu cliente militar dentro da unidade militar? O militar conhece a linguagem do regulamento ao qual está obrigado a seguir. Então, o advogado trabalhará melhor, com menos entrave, se ele conhecer os pormenores deste regulamento que rege o procedimento que ele está acompanhando e também a legislação especial. Então, advogado, muita atenção, que eu vou dividir o embasamento que nós utilizamos todas as vezes que precisamos que nossas prerrogativas e direitos sejam respeitados e compreendidos dentro de uma unidade militar pelo militar encarregado pela condução do processo ou procedimento que estivermos acompanhando. O CPPM, Código de Processo Penal Militar, aplicado subsidiariamente nesses processos e procedimentos administrativos, prevê em seu artigo 75 que ao advogado será devido o cumprimento de todas as suas obrigações, deveres e assegurados todos os seus direitos previstos no Estatuto do Advogado. Então, nós temos aqui uma legislação especial, uma legislação castrense, que menciona a aplicabilidade do Estatuto dos Advogados dentro das unidades militares. Logo, por conseguinte, a Lei 8.906, de 94, o Estatuto da OAB, tem aplicabilidade imediata também dentro das unidades militares, devendo, portanto, todas as prerrogativas do advogado estabelecidas no artigo 7º serem inteiramente respeitadas, sob pena de violação de lei federal e até mesmo de incursão na lei de abuso de autoridade. Aí você, advogado, me responde: mas isso é óbvio? Sim, doutor, sim, doutora, mas isso é óbvio para nós, não necessariamente. O que nos é óbvio também para terceiro, é óbvio sobretudo para o militar que não possui a formação jurídica e ainda assim é responsável pela condução desses procedimentos administrativos e preliminares no interior da caserna. Então, se o doutor ou a doutora quiser encurtar esse diálogo, quiser evitar que se ouça, por exemplo, que a lei civil não se aplica dentro de unidade militar, essa lei só vale lá fora, aqui dentro ela não vale, e outros tantos argumentos bizonhos, eu lhe aconselho a lançar mão da legislação especial e combiná-la com o Estatuto do Advogado toda vez que for interpelado acerca da sua atuação, acerca do seu direito, acerca das suas prerrogativas no interior de uma unidade militar, de uma organização militar. Assim, prevendo ou não determinado regulamento, a maneira com a qual o advogado pode se pronunciar nos bojos de um processo ou de um procedimento, com base no próprio Estatuto da OAB, o advogado tem direito a assistir e acompanhar os seus clientes, apresentar quesitos, seja para o seu próprio cliente, seja para ofendido, seja para testemunhas, e também apresentar razões escritas. Seguindo então, a DGPM 315, ela traz a conceituação de todos os processos e procedimentos regidos por ela. Por exemplo, traz o conceito de sindicância como um procedimento administrativo investigatório sumário que se destina a apurar ocorrências anômalas ao serviço, sobre as quais o titular da OM considere necessários maiores esclarecimentos que não configurem a princípio crime militar. Porque se já de antemão se puder prever que os indícios de determinada conduta ensejam a caracterização de um crime, é caso de instauração de um inquérito policial militar
que é um procedimento administrativo investigatório instaurado no exercício da Polícia Judiciária Militar e disciplinado pelo CPPM, pelo Código de Processo Penal Militar, destinado à apuração de fato caracterizado em tese como crime militar. Por que em tese? Porque a certeza só será alcançada em sede de processo judicial com trânsito em julgado. E também a necessidade de se identificar a autoria daquela prática delitiva a fim de subsidiar eventual propositura de ação penal pelo Ministério Público Militar. A DGPM 315 também conceitua a contravenção disciplinar como toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não incidindo no que é capitulado no que é previsto no Código Penal Militar como crime. Por sua vez, o crime militar é a infração penal prevista no CPM, no Código Penal Militar, que ocorre por meio de uma ação ou de uma omissão imputável a determinado agente nas situações previstas no artigo 9º e incisos do CPM, que nós já inclusive fizemos um vídeo a esse respeito no canal, que o artigo 9º do CPM, ele conceitua os crimes militares em tempo de paz e também as condutas estabelecidas no artigo 10 do CPM, que já trata de eventuais crimes militares praticados em tempo de guerra. Outro esclarecimento importante contido na DGPM 315 se refere à organização da Justiça Militar, que é desconhecida por muitos militares. No organograma apresentado, nós podemos verificar que no topo está o STF, seguido pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar, e em primeiro grau nós temos as circunscrições judiciárias militares, divididas pelo território nacional, formado pelas respectivas auditorias, onde um juiz federal, outrora conhecido como juiz auditor, que é um juiz civil, julga crimes de natureza militar, seja ele praticado por civil ou por militar, em conjunto com um conselho especial ou conselho permanente de justiça, que é formado por oficiais, por militares, que também atuam como juízes nessas condições. Militar arrolado, averiguado, investigado, em curso em um dos procedimentos previstos na DGPM 315, sofre uma série de prejuízos e restrições em sua carreira, relacionados, por exemplo, à promoção, à movimentação, à transferência para reserva remunerada, à realização de cursos, mas não é a incursão em todos os processos e procedimentos previstos na DGPM 315 que ensejam essas paralisações na carreira do militar. Por isso, vamos destacar aqui alguns principais. Quanto à promoção, não pode constar de qualquer quadro de acesso ou lista de escolha, de qualquer relação para promoção, tanto oficial ou graduado, denunciado em processo criminal comum ou militar enquanto não transitar em julgado a sentença, oficial submetido a conselho de justificação e graduado submetido a conselho de disciplina. Também não poderá constar de qualquer quadro de acesso ou lista de escolha, de qualquer relação para fins de promoção, o militar que for condenado enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive nos casos de suspensão condicional da pena. O militar também condenado à pena de suspensão do exercício de posto, cargo ou função. O militar considerado desertor. O militar preso preventivamente ou em flagrante delito enquanto a prisão não for revogada. E o militar preso preventivamente em virtude de IPM instaurado. Ao mesmo impedimento está sujeito o graduado. A letra A deste item 1.3.10 da seção 3 da DGPM 315 se refere aos oficiais, enquanto a letra B deste mesmo dispositivo indica as mesmas implicações para o praça. Agora, o militar que for absolvido
no processo ou procedimento que significou entrave para sua promoção, será promovido em ressarcimento de preterição, retroagindo a sua data de promoção à data da sua turma, com as vantagens de manutenção de antiguidade, contagem de tempo de serviço e também com as vantagens financeiras daí decorrentes. A realização dos cursos de carreira, discussão muito em voga hoje em dia, também encontra obstáculo na submissão do militar a alguns dos processos e procedimentos previstos na DGPM 315, de acordo com o regulamento. Além dessas implicações negativas na carreira do militar, existe ainda a proibição de movimentação com mudança de sede, já que a movimentação do militar, a transferência, também sofre restrição, quando o regulamento prevê que o militar que estiver respondendo a processo na Justiça Criminal Comum ou criminal militar, claro que respondendo o processo em liberdade, esse militar não poderá ser movimentado para uma OM localizada fora da sede do foro competente, do local onde estiver respondendo o processo, salvo se houver uma autorização expressa do juízo competente e da diretoria de pessoal da Marinha. A transferência para reserva remunerada a pedido também não será concedida ao militar que eventualmente esteja preso, esteja respondendo a um processo criminal em qualquer jurisdição, esteja submetido a um conselho de disciplina ou a um conselho de justificação, ou ainda respondendo a algum processo administrativo disciplinar. A DGPM 315, para fins de organização, é dividida em 2 tomos. No primeiro tomo, temos vários capítulos destinados a discutir os processos administrativos, como conselho de justificação, conselho de disciplina, contravenções disciplinares e sindicâncias. No tomo 2, são tratados os processos criminais, divididos em capítulos como IPM, Polícia Judiciária Militar, execução penal, prisão em flagrante, dentre outros. Bem, se você ficou comigo até agora é porque realmente se interessa por direito militar e é com você que eu quero conversar. Nós temos recebido muitos pedidos aqui no canal para que façamos vídeos sobre portarias e regulamentos. Mas tem muita gente que faz esse pedido de avaliação de uma portaria tal ou de um outro regulamento e não nos envia a portaria e o regulamento, o que não é um problema. Mas seria um grande adianto se enviasse através de um dos contatos que nós disponibilizamos aqui na descrição do vídeo a portaria, o regulamento que gostaria que nós avaliássemos, pontuando sobre qual assunto especificamente gostaria que a gente discutisse aqui no canal. Eu tenho total condição, em conjunto com minha equipe, de pesquisar, levantar essas portarias e regulamentos. Mas você me ajuda bastante poupando esse trabalho, poupando esse tempo, quando você me envia essa portaria, quando você me envia esse regulamento para análise. Exatamente como fizeram as pessoas que pediram para que a gente analisasse a DGPM 315, que é o assunto desse vídeo que você acabou de assistir. Então, se você gostaria que analisássemos uma portaria ou regulamento, nos envie através de um dos canais que estão na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir e compartilhar para que possamos levar essa informação ao maior número de pessoas. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sino para ser notificado sempre que postarmos novos conteúdos. Até a próxima!